Boa noite, Sem Tabus começando. Nós agradecemos a sua companhia e queremos hoje mais uma vez fazer um programa bem gostoso com você. Vamos falar de comunicação. Uma das coisas mais difíceis é nos comunicarmos. Mas não tem como vivermos sem fazer qualquer tipo de comunicação. Nós comunicamos nos gestos, nos olhares, no que está à volta sem que usemos palavra alguma. Mas quando temos que falar, aí a coisa toma um novo rumo se nós não tivermos o cuidado de saber o que dizer, como dizer e o que carregar nessas palavras. Mas vou dizer a você, como lidar com a vontade de falar, o que precisa ser dito, somado às emoções, aos sentimentos, é alguma coisa que venha na emoção chamada raiva. Será que sai coisa boa? E como é que, por exemplo, também você pode comunicar dos desejos, das vontades, das suas fantasias sexuais, se você não foi ensinado a falar nem de sentimentos, nem de prazeres, nem de desejos, e que tá tudo, deixa assim quietinho, quietinho, a gente sabe como funciona e deixa. Será que então faz diferença a comunicação para a vida sexual ser positiva, ser de fato interessante, gostosa, prazerosa? Vamos falar sobre comunicação em todos os aspectos e também na presença ou na qualidade dessa comunicação para também a qualidade, boa qualidade da vida sexual. Isabel Passos, minha convidada de hoje, terapeuta de família. Como vai? Boa noite. Boa noite, Darleide. Então, é sempre um prazer muito grande estar aqui. Obrigada. Não é? E poder contribuir com o crescimento das pessoas, o crescimento emocional, afetivo das pessoas. É muito bom. Isabel, você sempre diz que um casal precisa aprender a comunicar-se. Mas o que você considera ser um grande empecilho, ou se são empecilhos, se tem outras dificuldades? O que para você é mais pontual na dificuldade de se comunicar? Eu acho que a questão cultural, e quando eu falo cultural, eu estou falando não somente cultural de história, de região, mas eu estou falando de cultura familiar, né? Dos padrões aprendidos aí na infância, dentro de casa, da forma de se comunicar em casa, da dificuldade de nomear sentimentos, de nomear emoções, a liberdade de expressar esses sentimentos, que acaba tudo isso sendo projetado na relação conjugal e de um modo muito específico na relação sexual. É muito importante que a gente entenda que a área genital, tanto do homem quanto da mulher, você olha para a sua área genital movida pela cultura. O teu olhar, ele é cultural sobre isso. Ele não é exatamente biológico ou fisiológico, ele é cultural. É tanto que para todos os membros, todas as partes do corpo, você não coloca apelido. Exato. Não é? Mas para a região genital tem sempre um apelido. E cada vez, cada um mais engraçado ou às vezes mais patético que outro, mas tem apelidos, né? Então, eu penso que a cultura familiar é um dos maiores empecilhos. Nós aprendemos, por exemplo, que sentir raiva é uma coisa errada, que Deus não aprova, que você não tem porque você está triste, que está tudo bem, você está triste mesmo assim. Não há uma legitimação das emoções. Você tende a reprimir, a esconder aquilo que você sente por conta do juízo de valor que sempre foi feito em cima dos seus sentimentos, por conta do pouco espaço de expressão dessas emoções e das condenações que você recebia quando você tentava expressar alguma coisa. E aí quando você vai para uma relação ainda com o outro, com um padrão diferente do teu, né? Aí o choque se torna ainda maior, as dificuldades se tornam ainda maiores. E quando isso envolve a questão sexual, que aí era um assunto proibido, sabe? Era aqueles tem um filme chamado A Vila que fala da cultura familiar, e aí ele traz que aqueles que não mencionamos, que tem assuntos que fazem parte de fantasmas, de coisas tão danosas que as pessoas não podem nem mencionar. E o sexo, na maioria das famílias,
faz parte daqueles que não mencionamos, sabe? Desse mistério, desse segredo, dessa coisa. Eu nunca me esqueço, Darleide, a minha mãe, eu considero a minha mãe, apesar da idade, eu considero a minha mãe com uma cabeça muito boa, mas ela nunca conversou diretamente comigo sobre o assunto. E eu me lembro que a minha primeira menstruação foi com 12 anos de idade. Eu morava na roça. Bom, você conhece bem o Nordeste, você sabe que as casas da roça, eu tenho 50 anos, então considerei 40 anos atrás, 38 anos atrás. As casas da roça, os banheiros estavam fora das casas quando tinha banheiro, né? E ficava, era geralmente o sanitário separado do chuveiro, né? E eu me lembro que no domingo de tarde eu desci, né? Aquele quintal enorme, e minha mãe estava no armazém com meu pai, e eu fui tomar banho. E quando eu entrei debaixo do chuveiro, que eu vi a sangria desatada, eu me desesperei porque eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar do que era menstruação. Então, eu me desesperei diante daquele sangue todo e saí enrolada na toalha, gritando, mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer, eu vou morrer, mãe. E aí, mamãe chegou, quando ela olhou para a situação, ao invés de me consolar e me explicar, já que não tinha me explicado antes, ela olhou para mim e aí partiu do pressuposto que a gente sempre parte, de que a criança tem que saber, o adolescente tem que saber, porque ela partiu e disse assim, larga de tu ser abestalhada, isto é da natureza, tu não sabe não? Como é que eu vou saber que era da natureza se nunca ninguém tinha me dito? Se era um assunto do qual ninguém falava. Somente aí eu fui descobrir que a mulher menstruava, sangrava todo mês, como dizia Rita Lee, sangrava todo mês, né? A gente não fazia ideia disso. Então, é um assunto cercado de muito mistério. Agora, junte... Mesmo sendo da natureza. Mesmo sendo da natureza. Isso é que é interessante, mesmo sendo algo da criação, mesmo sendo algo que é, especialmente para nós cristãos, que deveria ter uma beleza. Deus fez, Deus criou, tem uma função, tem um porquê, tem um motivo. Vamos contar, vamos validar, vamos tratar disso como se trata de qualquer uma outra questão do universo fisiológico. Darleide, o que acontece? Por que as pessoas agem assim? Eu me lembro de ouvir papai fazer comentários nesse sentido e colocar sempre no lugar do instintivo. Se é instintivo, funciona como os animais. Ninguém precisa ensinar um gato a cruzar com uma gatinha, ninguém precisa ensinar um cachorro a cruzar com uma cadela, né? E ninguém precisa ensinar um homem a fazer sexo com uma mulher. O que é extremamente equivocado, esta ideia. Parece que as pessoas já nascem sabendo, já deveriam nascer sabendo, mas elas não nascem. E além de não nascer, isso foi envolvido numa camada cultural muito grande, né? Isso é envolvido em crenças que as pessoas carregam a vida inteira. Numa camada cultural e religiosa. E religiosa. Você imagine, Darleide, o tamanho da violência. Na Idade Média, mulheres foram queimadas vivas, porque mulher era símbolo de pecado. Você faça uma ideia de que eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás com 30 casais que iam de 1 ano de casados a 50 anos de casados. O conceito de orgasmo, ele só veio aparecer em casais com menos de 25 anos. Tu imagine aí o peso disso na convivência sexual das pessoas. A questão da expressão. Eu me lembro que eu atendi um casal, nunca tinha atendido um casal de idosos numa terapia de casal. Eles foram, na realidade, por engano, né? Os filhos que mandaram a mãe e ele foi acompanhando por conta de que ela tinha sido diagnosticada com Alzheimer e eles não estavam aceitando o diagnóstico. Eles entraram numa rota de negação. Então, eles entenderam que a mãe estava, na realidade, era deprimida e queriam que eu avaliasse. Como nas sessões que ela foi sempre acompanhada do marido e a gente foi criando um vínculo, um casal com 55 anos de casados. Então, era um casal realmente de idosos. E a gente foi conversando, à medida que a gente foi desenvolvendo um vínculo terapêutico ali, eles foram criando confiança, aí eu resolvi falar sobre a vida sexual deles. E perguntei,
Quando eu perguntei, a reação dela foi imediata. Eu me lembro com muito carinho dela. Era uma senhorinha pequenininha, mas extremamente elegante. E aí eu perguntei a ela como que era. Aí ela olhou para mim toda envergonhada, olhou para ele toda desconfiada e disse assim, isso é coisa dele. Entendeu? Isso é coisa dele. Eu disse, como assim coisa dele? Eu sempre... Ele era quem me procurava, eu nunca procurei ele, não, que isso é coisa de homem. Olha agora a gravidade da crença. Isabel, ninguém duvida que isso aí é uma realidade dessa geração, dos nossos avós, nossos pais. Isso ainda reverbera nos dias de hoje? Quer dizer, será que de alguma maneira, mesmo você tendo estudado, ser muito esclarecida, ser uma profissional da área da psicologia, da terapia, mãe de 3 filhos, eu adulta, casada, mãe de uma filha que também já casada, nós deixamos passar isso para os nossos filhos? Se não para falar da nossa vida pessoal tão somente, mas nós que geramos filhos para esta geração, deixamos passar para eles, mesmo com toda essa bagagem de conhecimento que nós temos? Olha, Darleide, eu vou contar algo que aconteceu ontem. Ontem. Eu quero te lembrar que você está em rede de televisão nacional e internacional e que as palavras não voltam atrás, nem a imagem. Aconteceu ontem. Eu estou hospedada na casa da minha filha, né? Que está sendo assim uma honra. Né? Eu estou hospedada lá. E aí que tem pouco tempo de casada, alguns meses de casada. Vai fazer 3 meses de casada, né? E aí, o que acontece? Eu cheguei com um monte, porque eu trouxe um monte de coisa para ela, e a minha mala estava na sala, e estava uma bagunça enorme. E aí, ela resolveu chamar umas amigas para ir jantar, pediu que eu fizesse o jantar para poder chamar essas amigas. E eu precisei ir no supermercado para comprar outros ingredientes. Aí eu disse, ô filha, eu estou com pena de sair, deixar você com essa bagunça para arrumar. Aí ela disse, não, quando Francisco chegar, ele me ajuda. Disse, poxa, mas Francisco vai chegar do trabalho, precisa seu marido chegar e achar arrumadinho. Ela parou, olhou para mim e disse, manhã, não venha com as suas ideias machistas, não venha, ele vai me ajudar a arrumar, não é problema ele me ajudar a arrumar. Né? E você vê como você reproduz isso e você nem percebe. Você não se dá conta. Eu fui ensinada assim, eu sei que muita coisa eu freiei, muita coisa eu dei uma segurada, mas muita coisa passou. Muitos detalhezinhos passaram e a gente só se dá conta nessas horas. E eu me dei conta por conta do olhar dela. Ela barrou, ela segurou, ela teve esclarecimento suficiente e liberdade suficiente para dizer, não, mãe, isso é seu, isso não é meu, sabe? Isso é seu, não é meu. Você aprendeu assim, eu não. Você conduz assim, eu não. Meu casamento está sendo feito em outras bases. E isso é muito legal de você perceber, mas na maioria das vezes eu fico impressionada, Darleide. Tem até um amigo que escreveu um livro chamado Família é Deus. E ele traz exatamente essa força, essa quase soberania e quase onipotência da família na determinação do comportamento humano, do quanto que é forte, do quanto que é quase imprime, é um DNA que você leva, essa questão da cultura familiar. Mas eu tenho percebido que o que acontece? Mesmo que você seja uma pessoa estudada, mesmo que você tenha toda uma elaboração e todo um esclarecimento, mas o quanto que aquilo que você aprendeu de valor, de cultura, de postura, de ética e estética diante da vida na sua família, ela está acima do conhecimento intelectual que você adquiriu. Pode ser vencido, mas ela parece muito... Ela é mais forte. Ela é mais forte, ela determina mais. Agora, quando nós falamos em comunicação, e tem tudo isso envolvido, né? Tem a base do indivíduo, a sua identidade, seus preconceitos e tudo que vem junto para esse ambiente. E aí vamos compreendendo que, então, comunicar não é só falar, não é só conversar.
É por aí, tem muita coisa envolvida. O silêncio comunica. Oh. O silêncio comunica muito, sabe? E às vezes um sintoma está comunicando. Não somente o raso do entender que a linguagem não verbal, de um olhar, sabe, de uma postura corporal, mas o próprio sintoma é uma comunicação assim muito grande. Tem uma obra chamada A Pequena Morte, que fala de disfunções sexuais, e ele traz lá vários casos de disfunções sexuais. E dentre eles, ele traz um marido que é seduzido pela esposa que dorme. Ele só faz sexo com a esposa dormindo. Agora, por quê? Porque durante o sono, ela é a esposa idealizada. Ela é a esposa passiva, ela é a esposa que aceita tudo, ela é a esposa que não briga. E durante a vigília, durante o dia, estando ela acordada, ela é uma esposa insuportável. Ela é extremamente crítica, ela não tem a menor paciência com ele, ela é uma pessoa grosseira. Então, eles vivem durante o dia um casamento e durante a noite ele vive outro casamento. Ela não vive porque ela não tem consciência. Então, ele desenvolveu o hábito de todos os dias à noite dar um sedativo a ela. Então, ele dá um sedativo poderoso, coloca ela para dormir e tudo que ele gostaria de fazer com ela durante o dia, ele faz à noite. Ele assiste filme, ele bota ela dormindo no colo. Mas eticamente horroroso isso, né? Isso é doente. Horroroso. Isso é uma doença, tá? É importante que as pessoas tenham... É um transtorno. Sério. Mas é uma comunicação. É uma dificuldade que ele tem de dizer a ela que o comportamento dela trava ele, que o comportamento dela fere a ele. Ele não tem condições, ele não tem maturidade, ele não tem integridade emocional para lidar com a situação da maneira adequada. Então, ele usa uma rota de fuga, uma outra linguagem para expressar aquilo que sente. Por isso que eu iniciei essa fala dizendo que que o sintoma é sempre uma forma de comunicação. Tá? E aí esse sintoma pode aparecer numa situação extrema como essa, mas pode aparecer simplesmente no adultério, pode aparecer, quem sabe aí... Na agressividade. Na agressividade, na bebida, tá? No jogo com os amigos, né? Nesses excessos que acontecem. Tá bem, vamos rapidinho ali para o intervalo e já voltamos com Isabel Passos no Sem Tabus de hoje. Nós estamos falando sobre comunicação. Até já. Amor, já falei pra não deixar a toalha molhada em cima da cama. Que coisa! A vida dentro de um relacionamento não é fácil. Por isso chegou o Entre Família, um curso bíblico que aborda os principais dilemas familiares de uma forma objetiva. 15 capítulos explicativos com questionários para aprendizados e memorização. Adquira seu curso grátis 0 operadora 12 21 27 31 21 ou mande um WhatsApp para 12 98100 14 25.